Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá começar uma live hoje muito especial com um convidado incrível, que é o professor Luiz Carlos Robortella, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Olá, todo mundo está chegando, Luciana Lara, Andressa, Jaqueline, Marcos. Muito bom ter vocês todos aqui, viu? Eu tenho que... Hoje é a primeira live do professor Luiz Carlos, então a gente vai encontrar ele aqui para... Vamos ver aqui. Tomás, meu querido amigo e sócio. Tabajara, meu querido amigo também, Tabajara. Vamos ver. O pessoal chegando, entrando. O Elismar aí, ó, lá de São Paulo, assistindo a gente. Muito bom. Esperando aí o professor Bortella, pessoal. Professor Robortella. Robortella Advogados chegou, faltando professor. Vamos lá. E aí, gente? O que vocês ainda gostariam de refletir sobre as relações de trabalho e a Covid-19? Enquanto eu aguardo aqui o professor Robortella chegar, a gente poderia começar a bater um papo aí, né? Sobre o assunto. Acho que tem muita gente boa entrando, muita gente de bastante conteúdo. Só um minutinho aí que eu tô conversando com o professor aqui. Só um minutinho. Gente, dá licença. Só um minutinho. Pessoal, vou pedir licença um minutinho para vocês. Daqui a pouquinho eu volto. Daqui 2 minutinhos eu volto. O professor Robortella me mandou uma mensagem aqui. Deu um probleminha no Instagram dele. Eu vou ajudá-lo a corrigir isso aqui, tá bom? Admo, volto e falo da sua pergunta. As férias 927 exige concordância do empregado. Falo daqui a pouquinho. Já eu volto com o professor Robortella, pessoal. Ah, não, ele entrou. Professor Robortella, seja bem-vindo. Ele entrou aí, então já deu tudo certo. Enquanto o professor Robortella entra, não precisa de anuência. Professor, eu acabei de lhe adicionar, agora você precisa aceitar o convite que eu lhe fiz. Tá certo? Eu lhe adicionei aí, está aguardando você aceitar. Provavelmente na sua tela abriu essa opção de convite. E aí você tem que aceitar ou clicar aí em fazer uma solicitação para estar aqui na live conosco. Olha só, meu querido, super querido professor Robortella. Peraí, deixa eu tenho aqui pegar aqui para lhe ouvir. Eu tenho a minha deusa do meu lado, que ela resolve tudo para mim. Oi, tudo bem? Resolveu mesmo. Tá tudo certo, professor. Tá tudo certo. Professor, que bom que deu certo, uma satisfação, uma honra enorme recebê-lo aqui, tá certo? É muito bom mesmo, ainda mais a honra aumenta quando a primeira live aqui pelo Instagram que o senhor está fazendo, professor, a primeira que eu tenho certeza agora que de muitas que virão, porque é uma ferramenta que está sendo muito utilizada por todo mundo, uma ferramenta que está permitindo democratizar saber, conhecimento e a gente trocar ideias, né? Seja muito bem-vindo. Eu vi que o seu confrade de Academia, Ricardo Guimarães, nos cumprimentou aí, diversos advogados, muita gente entrando, chegando agora. Eu mandei o convite para muita gente, professor, e quero lhe dar boas-vindas aqui virtualmente, né? Recebê-lo aqui virtualmente no Instagram. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Você sabe que você é um príncipe, né, dos advogados de Goiás.
Eu tenho uma admiração muito grande por você como advogado, como professor, então eu estou muito feliz também de poder estar participando e miraculosamente através do Instagram, que é uma grande novidade para mim. Que bom. E é uma novidade para muita gente. Eu tive a satisfação de convidar algumas pessoas a fazerem algumas lives e foram as primeiras lives dessas pessoas. Olha só, nosso presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, fez uma live pela primeira vez comigo. O professor Lênio Streck fez uma live pela primeira vez comigo também. E as pessoas, depois que fazem a primeira live, elas falam assim, nossa, mas é tão fácil, é tão intuitivo, né? É só a primeira vez que a gente entra que é um pouquinho assim, mas depois logo a gente se acostuma. E aí eu tenho certeza que a próxima live do senhor já vai ser com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, dando tudo certo aqui, que está fazendo lives maravilhosas também, né? Maravilhosas, Trabalho excelente que eles estão fazendo lá na academia, de verdade. Que bacana. Professor, eu quero dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. A Jordana, que é a diretora do IGT, Instituto Goiano de Direito do Trabalho, o qual já trouxe o senhor a Goiás também, conselheira seccional, todos os amigos, toda a advocacia aí de Goiás, do Brasil inteiro, aos seus amigos também que estão chegando aí para lhe acompanhar. Vou pedir licença para todos, que eu vou bloquear os comentários por um tempo, só para esses inscritos saírem aí da frente do rosto do professor Robortella. No final, faltando uns 15 minutos, eu abro novamente para que a gente possa receber comentários, perguntas de todo mundo. Mas não sem antes, professor, de deixar aqui o meu depoimento público de o quanto honrado verdadeiramente eu estou aqui de recebê-lo. Eu já lhe disse isso, mas quero externar. Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisava sobre teletrabalho. O tema da minha dissertação de mestrado era justamente enquadramento sindical no teletrabalho, um tema bem instigante, um tema novo, né, que surge depois aí de uma definição da lei, em que eu tento fugir daquela regra geral do trabalho à distância, trazendo uma reflexão para o teletrabalho propriamente dito. E aí eu fui pesquisar teletrabalho para fazer um esboço histórico, evidentemente, né, na dissertação, pesquisei isso fora e pesquisei isso aqui também no Brasil. E, professor, a doutrina, a referência ao teletrabalho em uma doutrina mais longínqua que eu encontrei foi numa obra do senhor, um livro vermelhinho que eu tenho, que inclusive foi um presente, olha só, alguns anos atrás, antes de eu lhe conhecer pessoalmente, professor, eu estava em São Paulo com o professor Fabiano Coelho, que é um grande amigo, um grande professor, e a gente foi visitar uma coisa que a gente se diverte fazendo, fomos visitar um sebo em São Paulo, um sebo jurídico, né? No centro de São Paulo tem sebos jurídicos que você acha coisas incríveis lá. E lá na hora que a gente estava saindo do sebo, o Fabiano disse, Rafael, comprei um livro aqui de alguém que você admira muito, para te dar de presente. E me deu, não sei se foi a primeira, uma das primeiras edições do seu livro, Moderno Direito do Trabalho, lá de décadas e décadas atrás, e nele já existia uma referência ao teletrabalho, foi a referência mais antiga que encontrei de teletrabalho aqui na literatura jurídica brasileira. Não sei se é a mais antiga, mas eu disse na dissertação que foi a mais antiga que eu encontrei. Os meus 3 professores da banca, que foram o professor Pimenta, né, o ministro Pimenta, o professor Platão Neto, e o meu orientador, o professor Ricardo, lá do MTT, nenhum deles contestou. Então está quase validado que é a mais antiga referência em teletrabalho. Satisfação recebê-lo. Fica a minha homenagem, da minha admiração e aqui publicizar dessa admiração que eu tenho pelo senhor, professor. O senhor, com certeza, foi uma referência muito importante para mim na minha formação acadêmica e como advogado. É um prazer falar com o senhor aqui no Instagram mesmo. Muito obrigado, Rafael. Eu não sei nem como... E fico feliz que ainda o que eu escrevo ainda seja lembrado e é um livro já que tem mais de 25 anos, mas é sempre para quem pensa o mercado de trabalho, para quem pensa as relações de trabalho, é sempre essas ideias, às vezes, elas não são imediatas, elas não são para o momento, né? Elas são para projetar mesmo e para provocar reflexão no futuro. Então, se eu conseguir isso, eu estou realizado, eu posso dormir em paz, morrer em paz.
Espero que dormir. Tá cedo para morrer ainda. Mas, professor, aproveitando então, eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho, de ouvir como o senhor tá enxergando todo esse momento da pandemia mais voltada para o direito do trabalho, para as relações de trabalho, medidas provisórias, medidas emergenciais. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso, com a experiência que o senhor tem, com os anos de docência e de advocacia efetiva que o senhor tem, a sua presença no mercado da advocacia, que é muito significativa, o senhor sabe disso, todos sabemos. Como é que o senhor está enxergando esse momento sob o ponto de vista das relações de trabalho, a constitucionalização disso, professor? Olha, Rafael, cumprimento todos os amigos que estão aí nos ouvindo. O mundo está perplexo, né? Atônito. Nós estamos assim entre a morte econômica e a morte física, né? O mundo, na verdade, é uma luta entre dois valores. Você não sabe, se você privilegiar um, você vai comprometer o outro. E esse é um drama que não é... Na Segunda Guerra Mundial, o Sartre, ele contava a história de um jovem que não sabia se ficava cuidando da mãe durante a ocupação alemã na França ou se ele via para a resistência francesa. E qualquer decisão que ele tomasse seria doída, seria difícil, seria sujeita a críticas. Então, o momento é esse, é de se balançar, se equilibrar entre os valores mais distintos. Ou é o quarentena vertical, ou é a quarentena horizontal, ou se nós vamos fazer uma abertura controlada, se nós vamos pensar nos mais velhinhos, se nós vamos, enfim, como é que cuidar da educação das crianças. Então, nós estamos vivendo um momento de dilemas, né? E dilemas que também se espraiam no campo do direito, obviamente. Eu até escrevi um artigo outro dia chamando de pandemia e pandemônio jurídico, né? Porque está acontecendo aí, nós estamos todos atônitos, nós advogados, inclusive trabalhistas, estamos nos sentindo muito valorizados nesse momento. Eu até estou me lembrando do tempo da Constituição de 88. Quando ela veio, nós fomos todos, como tudo estava na Constituição, né? Você lembra que até eu não tenho condições de lembrar, professor. Eu tinha 7 anos de idade na Constituição de 88. É verdade. Mas eu estou muito interessado em ouvir a história. É porque na época a gente dizia-se assim, olha, diante de tantos artigos da Constituição tratando de direito do trabalho, havia a seguinte dúvida: não sabia se tinha havido uma constitucionalização do direito do trabalho ou uma laboralização do direito constitucional, porque tudo passou a figurar na Constituição. Então, nós, advogados trabalhistas, eu me lembro do professor Amauri, nós escrevemos em conjunto um livro com outros, uma compilação de estudos. Ele dizia: puxa, eu queria que tivesse uma Constituição por ano, porque nós somos muito valorizados em momentos como esse. Então, claro que eu não quero uma epidemia, uma pandemia por ano, mas eu estou fazendo apenas uma referência à valorização que nós, advogados, sentimos nesse momento. Nós passamos a ser realmente a buscar a interpretação desesperada, angustiada desse conjunto de normas que estão sendo produzidas. Então, eu diria que a legislação toda que está aí sendo colocada, eu vou começar pela 927, que é aquela primeira, ela deu um tratamento muito especial, né, à questão da autonomia individual para a negociação com o empregador. Então, o empregado estaria com perfeita independência, sem se subordinar à negociação coletiva em quaisquer matérias. Essa questão foi, inclusive, objeto de uma ação de constitucionalidade. Pediu-se uma liminar que foi negada pelo ministro Marco Aurélio, exatamente, que ele afirmou que não via, no primeiro momento, qualquer dificuldade em admitir a constitucionalidade desse artigo 2º, porque se está diante de uma situação excepcional, uma pandemia, etc.
Eu diria, eu estou, claro, de pleno acordo com o que ele disse, e acho até que a 927 foi tímida. Ela poderia ter ido até um pouco além nessa questão. Vejam que existem muitas restrições, ou melhor, muitas salvaguardas constitucionais e mesmo normas de ordem pública que estão sendo flexibilizadas. Né? Tem aquela liminar, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que ele negou, né, ao dizer que o governo poderia utilizar-se de recursos para enfrentar a pandemia sem as amarras orçamentárias, justamente para evitar o crime de responsabilidade, que essa questão foi colocada aí. E ele, então, foi numa ADI, a ADI 6357. Então, veja que nós estamos em tempos excepcionais. O Carlos Maximiliano tratava muito bem da interpretação da norma. Quando se trata de uma situação excepcional, a interpretação tem que seguir essa trilha. E depois veio a medida provisória 936, que deu a essa intervenção do Estado um caráter keynesiano, porque a primeira, a 927, ela é neoliberal. Né? Ela realmente não se preocupou com o financiamento da saúde, no financiamento das medidas de proteção. Ela se preocupou em propiciar a liberdade individual de negociação sem outros aspectos, sem outras travas de segurança. A medida 936, ela foi muito mais ampla, ela foi muito mais explícita, muito mais clara nesse sentido. E ela, então, inclusive, eu acredito que ela tenha criado um mecanismo muito engenhoso, até, de exatamente preservação da saúde e da renda. Eu acho que os estão aí, preservação da saúde e da renda. E, claro que quando eu falo em renda, significa emprego. Então, quando você preserva os empregos, você está preservando a renda. Acho que esse reequilíbrio da renda, com esses benefícios, com essa participação do Estado, então nós temos digamos assim, um ato que tem trilateral, que na verdade é o empregado que renuncia a uma parte da remuneração, é o empregador que admite pagar a outra parte da remuneração, no caso da redução da jornada. E, por outro lado, existe o Estado que vai complementando a renda dessas pessoas, a renda perdida. E digamos que no caso de 80% dos trabalhadores, esse complemento que o governo oferece, ele praticamente corresponde àquilo que é perdido no acordo de redução de jornada. Então, existe claro que não se chega a repor em 100%, mas existe uma perda muito pequena de renda naquela faixa até 3 mil e poucos reais. Então, acho que foi uma medida muito interessante, muito bem concatenada. E, agora, esse assunto de você fazer uma negociação individual tem criado uma porção de problemas, né? Porque isso é uma política pública, ela não pode ser encarada como um simples acordo individual entre empregado e empregador. É mais do que isso. Então, eu diria que quando se dá sustentação jurídica, constitucional a uma medida como essa, nós estamos justamente tentando evitar que as pessoas fiquem doentes e desocupadas, porque esse que seria o pior dos mundos, não é? Nós estamos permitindo que as pessoas preservem sua saúde com medidas, com o teletrabalho, com as medidas de proteção de todos os tipos, e, ao mesmo tempo, estamos garantindo uma renda. Então, me parece que esse arranjo que foi encontrado foi muito feliz, muito feliz. Agora, nós temos as situações mais diversas. Nós temos grandes empresas que podem suportar isso melhor, tem as pequenas, as micro,
E quando se fala em interpretação constitucional, a gente não pode deixar de verificar toda essa heterogeneidade que existe no mercado de trabalho do Brasil, porque não é só heterogêneo do ponto de vista das empresas que são grandes, médias, pequenas, micro, mas também o mercado de trabalho brasileiro é extremamente heterogêneo, porque nós temos muita informalidade, nós temos pessoas que estão exiladas, na verdade, dentro do país. Aliás, esse processo que está acontecendo conosco hoje é uma espécie de retorno do exílio, de muitas pessoas que estavam aí submersas, né, na economia clandestina, no trabalho clandestino, no trabalho informal, muitos autônomos, microempreendedores, microempresários que não tinham também grande proteção. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas medidas de uma maneira, dentro de uma visão bem ampliativa e bem sintonizada com a nossa realidade. Eu vejo, por exemplo, eu não vou nem discutir o fato de que, no caso da redução do salário, não há redução do salário, há uma redução da jornada, e que vai ser, evidentemente, repercutir no valor do salário, mas o salário hora não se reduz, ele continua exatamente o mesmo. Então, não se pode falar em redução salarial. Então, teria essa argumentação. Um outro argumento que é muito interessante, que foi até levantado por um membro da nossa academia, o Antônio Carlos, brilhante, ele diz assim: onde é que está o conflito coletivo aí? Não há conflito coletivo. Na verdade, existe uma forma de autodefesa da empresa para proteger a sua atividade econômica, a sua possibilidade de continuação, e do empregado, por sua vez, quer preservar o emprego. Então, é difícil dizer que aqui existe um conflito coletivo. Quando a gente fala em negociação coletiva, a gente está sempre pressupondo um desencontro de vontades, né? Uma desarmonia, uma divergência clara, um conflito claro de interesse. Nessa hipótese, eu não estou conseguindo enxergar isto. Não estou conseguindo enxergar a figura clara do conflito coletivo que exigiria, então, a negociação para a validade do acordo individual. Mas eu tenho argumentos, me parecem, muito melhores até do que esses, para a gente sustentar a possibilidade da negociação individual. A primeira coisa é que nós estamos vivendo um estado de calamidade. Não é uma situação normal. Nós estamos vivendo um momento em que há um terremoto que se abateu sobre a humanidade, sobre as economias, sobre as empresas. Há uma subversão total dos conceitos, dos valores, e que tem que ser captada, obviamente, pelo direito. Então, uma situação como essa exige, mais do que nunca, que se veja na Constituição não como um documento jurídico. A Constituição não é um documento jurídico. A Constituição é um documento político e que deve ser, portanto, interpretado na sua dimensão transcendental, dimensão política, jurídica, mas, basicamente, a Constituição, até a linguagem constitucional, ela tem que ser analisada não como se faz com uma lei ordinária. Se trata de um documento realmente político, de compromisso, em que, na verdade, é uma construção, não é? Por uma Assembleia Constituinte que se move em torno de valores, princípios, regras, as mais diversas, mas que não parte da lei infraconstitucional. Eu tenho que sempre ver a Constituição de forma livre, com livre pensar. E quando eu chego ao estado de calamidade pública, eu ainda mais consigo enxergar esse caráter político da Constituição, e não puramente jurídico. E, então, eu diria que, quando eu estou falando nisso, eu tenho que pensar exatamente isso. Quando se trata de preservação da saúde e da preservação dos empregos, eu tenho que interpretar a Constituição de forma que esses valores que se colocam aparentemente só em oposição, encontrem a devida combinação, harmonização
ou a concordância prática, como dizem os constitucionalistas. Né? Então, eu diria que, por exemplo, se eu interpreto o artigo da Constituição que exige a negociação coletiva de forma literal, eu estou certamente desrespeitando um outro artigo que talvez tenha maior importância, que é o artigo 196, né? Que fala na saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, eu pergunto, qual seria o valor mais importante nesse momento da vida mundial? Quer dizer, seria a saúde ou seria a negociação coletiva? Eu não teria muita dúvida em escolher a saúde. Então, quando a gente analisa o conjunto de uma Constituição sistemático, né, a gente tem que adotar aquela hermenêutica dos princípios, que é adotada, inclusive, pela Suprema Corte Americana. Teoria do Robert Alexie, né? Perdão? Bem no esteio da teoria do Robert Alexie, né? Exatamente. De sopesamento dos princípios e... Exatamente, que os valores da sociedade eles vão se alterando. Então, você veja que a gente, quando faz a interpretação, a gente tem que fazer uma adequação fenomenológica, quer dizer, uma adequação aos fatos. Aliás, essa adequação fenomenológica, ou essa renovação, ela tem a ver com a experiência jurídica, vamos dizer assim, ela tem como núcleo a lógica do razoável. A lógica do razoável, no que consiste a lógica do razoável? Exatamente nisso. Ela reconhece que os valores da sociedade vão se alterando e exigindo interpretações adequadas ao novo ambiente. É isso que o saber jurídico, na verdade, tem que rever a adequação dos meios teóricos a fins práticos para que se destine a lei. Ou seja, a lei tem que ser útil para a sociedade. O direito não pode ser neutro diante de calamidades como essa que nós estamos assistindo. Então, nós temos que aferir sempre a utilidade das teorias jurídicas, das circunstâncias, dos textos, à nossa realidade, né? A realidade dura, difícil. Eu não sei isso aqui, né? Eu acho que eu estou dizendo aqui, você já deve estar pensando, é Miguel Reale isso, mas é mesmo. É Miguel Reale. Quer dizer, Miguel Reale dizia que todo modelo social é uma estrutura dinâmica. O modelo jurídico e social é uma estrutura dinâmica, né? E não é estática. Então, ela tem que demonstrar... não pode nunca a experiência jurídica perder de vista a sua natureza dialética. Muito bem. Então, eu daria para você, para poder garantir atualização e operabilidade ao texto constitucional, eu não posso utilizá-lo como um entrave para enfrentar, dentro de um programa complexo que envolve, trilateral, envolve o Estado, a empresa e o empregado. Não se trata da mera negociação de interesses privados, mas onde prevalece sempre o interesse público. E parece que nós temos que admitir, então, isto, essa combinação de valores aparentemente contraditórios, só aparentemente, utilizando essas... Vejam que, se você imaginar, eu me lembro de eu vou dar um exemplo aqui. A Constituição proíbe o trabalho dos menores de 16 anos. É proibido, salvo na condição de aprendiz, né, com 14 anos. É isso. Aprendiz e trabalho aos 16 e como aprendiz a partir dos 14. Mas nós temos trabalho, por exemplo, do artista mirim. Nós vemos o artista mirim. Por quê? Porque prevaleceu sobre o valor, né, que é da restrição do trabalho infantil, o quê? Prevaleceu a liberdade de expressão artística, que é um valor fundamental da sociedade. Quer dizer, e não se pode ter expressão artística sem o trabalho da criança, do artista infantil. Como é que você vai fazer? Eu posso dar um exemplo. Eu não posso fazer uma campanha contra o trabalho infantil
Sem criança. Sem ter crianças. Não é? Então, eu preciso, ou seja, esses valores constitucionais, portanto, eles têm que ser devidamente adaptados a essa realidade. Então, eu não tenho, eu acho que o julgamento do Supremo foi assim, eu acho até que eles nem usaram argumentos, assim, os melhores argumentos que poderiam usar. Houve muitos aspectos sociológicos que foram citados. O ministro Barroso, por exemplo, não aprofundou tanto na teoria da Constituição, da interpretação, quanto eu gostaria. Eu acho que o Gilmar foi o que... O Alexandre de Moraes pegou bem o ponto, gostei do Alexandre de Moraes, e gostei muito do nosso querido Gilmar, quando fizeram. Lewandowski fez uma confusão, na verdade. Né? Ele quis fazer uma coisa, não é, que ninguém... Acho que nem ele mesmo conseguiu entender, porque ele tentou encontrar uma forma, né, de dizer, bom, vamos fazer acordo individual, e depois o sindicato poderia interferir nisso, poderia fiscalizar isso, mas isso o sindicato sempre pode fazer. Né? Ninguém está negando ao sindicato essa possibilidade de sempre, quando há abusos e tal, mas não se pode declarar ilegal, ilícito ou inconstitucional um acordo individual quando se está diante de uma situação em que o valor saúde prevalece. Aliás, eu conheço muito bem o Lewandowski, porque nós somos colegas de classe. Nós temos a mesma idade. Ele foi meu colega no mestrado, na USP, nos tempos do Dalmo Dallari. Ele até era muito vinculado à esquerda, né, à esquerda católica, à esquerda do Dalmo Dallari, que era o nosso guru naquela época. Então, eu entendo muito bem a posição. Ele é um homem muito voltado para os direitos humanos, para a afirmação dos direitos fundamentais. Então, ele não consegue se libertar disto. Mesmo diante de uma situação como essa, ele não consegue. Mas isso me surpreende, né? Porque, sendo um homem com essa formação jurídica, mas também estando no Supremo Tribunal, deveria ter um pouco mais de, vamos chamar de pragmatismo responsável. No fundo, eu acho que a decisão do Supremo foi marcada por um pragmatismo responsável. E isso acho que faz um bem. E eu vou dizer para vocês, eu acho até que o artigo 503 da CLT, que permite a redução por motivo de força maior, poderia ter sido invocado. Aliás, o Gilmar invocou, e dizendo que jamais esse artigo 503, que vem lá de 1943, teve declarada a sua inconstitucionalidade. E eu confesso que eu mesmo e todo mundo, após 88, passou a dizer: esse artigo é inconstitucional. Nós estávamos errados. Nós nunca podíamos imaginar que viesse uma peste como esta, uma catástrofe como esta, e que iria talvez fazer revigorar a importância do artigo 503. Porque vejam a sabedoria lá da CLT, e a gente critica tanto a CLT, mas lá em 43 eles pensaram assim: o nosso querido Susequinde, que tanto não é, preservava esses valores todos, mas está lá a mão do Susequinde, 503, força maior. Força maior é alguma coisa que não se... A Constituição, quando foi escrita, ninguém estava pensando em força maior. Você estava pensando em uma conjuntura econômica desfavorável, alguma coisa que, evidente... que mas uma proteção das liberdades, né? Um outro contexto. Mas ninguém imaginava uma coisa como esta. Isso é absolutamente imponderável, imprevisível, irresistível. Então, acho que o Supremo Tribunal fez, com sabedoria, não é, foi realmente colocar as coisas, dar uma interpretação bastante razoável, pesando a hermenêutica dos princípios e, com isso, permitindo que nós possamos agora ter um pouco mais de segurança jurídica. Professor, se me permite... Não, imagina, eu estou aqui ouvindo e adorando, né? Tô aqui como que se fala? Me enriquecendo juridicamente aí com a fala do senhor, tanto do aspecto histórico, teórico e tudo mais.
mas eu gostaria de acrescentar um argumento aí na análise da constitucionalidade. Eu escrevi um artigo e publiquei junto num dos sites eletrônicos, no Jota, junto com o professor Yuri Pinheiro, lá de Minas, e um outro professor de constitucional, Michel Luiz, e a gente fez essa análise da constitucionalidade da MP 936, falamos da teoria do Robert Alex, o pesamento de princípios, etc., mas nós trouxemos também uma outra vertente para a análise, que é a teoria de Herbert Hart, né, alemão, da derrotabilidade das normas. E a gente trouxe isso como um argumento muito razoável para que tenhamos, de fato, uma exceção desse momento, uma exceção fática, ante uma norma que tem, do ponto de vista de requisitos objetivos, uma norma que tem todos os requisitos necessários para se vislumbrar uma aplicação dela, que é o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, em que falar que a redução salarial só poderia acontecer mediante a negociação coletiva, claro, sem nem precisar enfrentar a questão de ser ou não ser redução salarial, até pela polêmica que o tema leva no TST e no próprio Supremo Tribunal Federal, mas que, no nosso entender, era muito evidente que, como o senhor acabou de falar, quando o Constituinte de 88 estabeleceu a norma do artigo 7º, inciso 6º, ele nem ao longe, imaginou uma possibilidade e que os sindicatos estariam absolutamente incapacitados de realizar a negociação coletiva da forma que se espera, de se realizar assembleias, de atender o grande volume de empresas, o grande volume de negociações coletivas. O legislador não previu isso. Se o legislador não previu, me pareceu muito coerente a aplicação quase que obrigatória da derrotabilidade da norma do artigo 7º, inciso 6º, nesse contexto de calamidade pública, isolamento social e etc. Só para acrescentar mais um aí aos tantos argumentos bem coerentes, que eu concordo com eles, que o professor trouxe. Acho que é interessante a gente acrescentar isso aí na reflexão, professor. Acho que vale a pena. Olha, eu vi com muita atenção e acho que é um excelente argumento. Realmente, você enriquece muito a tese, sem dúvida. Tá? Acho que vamos trabalhar nisso agora, com essa colocação muito boa sua. Tá. E, professor, do ponto de vista... olha o tanto que é engraçado. Eu falei que passava rápido, né? Nós já passamos por 40 minutos de live e nós só temos mais 20. Mas do ponto de vista de reflexão de mercado, o que o senhor acha que fica de lição e o que isso vai impactar de fato para as relações de trabalho, se a gente olhar para frente agora com essa pandemia, esse contexto, esse desafio econômico e jurídico que as empresas vão ter? Esta é uma pergunta muito oportuna e difícil, né? Porque nós estamos agora, evidente que o mercado de trabalho vai ter uma transformação muito grande, nós vamos ter um índice de desemprego muito alto, apesar de todas as medidas. Nós não sabemos quanto tempo essa quarentena ainda vai prosseguir, né? Se continuar esse tiroteio aí entre os governadores e o governo federal, essa falta de articulação, isso pode causar muito estrago na saúde pública, né? O que é profundamente lamentável nesse momento. Mas eu acho que nós vamos começar, a partir de agora, a ver um índice muito grande de desemprego, infelizmente. Nós vamos ter um mundo que vai ser marcado por novos processos produtivos. Nós vamos ter uma ampliação do comércio online, nós vamos ter a utilização dos robôs vai ser cada vez mais intensa na indústria. Nós vamos ter também, acredito eu, um crescimento, né, da informalidade. Não tem nada de original nisso que eu estou falando, mas vai ser impossível, as economias vão estar combalidas por essa intervenção que o Estado brasileiro está fazendo,
que vai causar um rombo nas contas públicas, vai exigir talvez uma continuidade de uma política assistencial. Eu acho que nós descobrimos agora o Brasil. O Brasil está sendo descoberto agora. O Brasil profundo, o Brasil pobre, o Brasil isolado, onde não vai o Estado. Eu acho que esse Brasil vai aparecer agora, e porque é insuportável um índice de desemprego de 20, 25 milhões de pessoas. Nós vamos ter. Isso vai obrigar o Estado a ter políticas muito mais amplas, né, de acesso universal à saúde, à renda, uma renda mínima. Aí volta a história do nosso querido Suplicy, que sempre falou nisso, uma renda mínima, desmistificou isso. Quer dizer, aquilo que era visto como algo que no mundo neoliberal, para onde se encaminhava, né, o neoliberalismo que levava ao Estado se abster, deixar que o mercado fosse capaz de solucionar as questões, esse mundo não existe mais. Nós vamos entrar num mundo agora em que vai ter maior intervenção do Estado, vamos ter política social, muito maior intervenção do Estado, muito maior, políticas sociais muito mais, digamos assim, que vão exigir dos cofres públicos e vão exigir talvez mais impostos para poder suportar, ou então uma reforma tributária que vá, em termos de Brasil, né, que vá alterar esse jogo da receita pública. Então, e acho também que nós vamos ter que cada vez mais ter embora o Estado venha a ter maior intervenção na economia e vai ter que, com políticas assistenciais, nós vamos ter maior flexibilização de direitos. Eu acho que nós vamos caminhar para um sistema em cada vez menos nós vamos estar atrelados a uma legislação muito rígida, nós vamos ter que partir para uma abertura da legislação. Essa negociação individual vai ser mais valorizada. Isso nas reformas europeias, na França já se admite a negociação individual, nas empresas pequenas já se faz isso, não há sindicatos, não é? Então, a negociação pode ser feita diretamente com os empregados, sem intervenção sindical, nas empresas até 20 empregados. Então, a gente já notava o enfraquecimento dos sindicatos. Então, os sindicatos vão ter que se reinventar. Os sindicatos vão ter que, como eu já falei outras vezes, e me ocorre isso, eles vão ter que cuidar dos informais também. Não adianta mais os sindicatos ficarem só cuidando dos empregados. Empregados serão cada vez menos. Eles vão ter que partir para novas estratégias, né, de inserção na realidade econômica, social, política, etc. Então, a gente espera que os sindicatos eles podem contribuir. Acho que talvez a gente possa até pensar no neocorporativismo, né, no sentido de você ter o Estado junto com os sindicatos e entidades patronais fazendo uma grande aliança para poder... Porque eu não vejo que o Estado possa sozinho resolver isso. Então, nós vamos precisar de fincar em vários tripés. Vários tripés? Não, vários pés, né? Em primeiro lugar, uma legislação que permita maior liberdade, uma legislação que se preocupe muito mais com direitos humanos e com a saúde. Cada vez mais a saúde do trabalhador vai ser um fator essencial. Quer dizer, se já era, e já havia uma tendência para relaxar um pouco nessa questão de como cuidar em termos assim, de direito infortunístico, se havia uma tendência, houve a reforma trabalhista, reduziu o conceito de acidente do trabalho. Isso tudo vai ter que ser revisto. Então, nós vamos ter que ter muito maior cuidado com a saúde. Então, eu vejo assim, o Estado intervencionista, políticas sociais mais amplas, as empresas tendo que recorrer também ao Estado, porque vão precisar de empréstimos com juros para poder. Os empregados, por sua vez, vão estar mais expostos a um diálogo, e acho que vai se ampliar o campo para a negociação individual, sim, vai se ampliar. E também vamos esperar que os sindicatos, porque eles não podem ficar fora desse jogo, venham a
a participar dele através de políticas de neocorporativas, algo desse tipo. Professor, então deixa eu só aproveitar o gancho do que você está falando, então, para fazer uma pergunta, porque eu quero te ouvir nesse assunto aí, nesse tempo que está faltando. Mas é muito dentro do que você está falando, professor, mas só para a gente puxar para esse lado. Parece que é muito evidente a necessidade e que se chega a hora, e fica evidenciado isso, da reforma sindical que coaduna com tudo que o senhor está falando. O que esperar? O que seria o ideal nessa reforma sindical, então, professor? Para fazer isso agora. Pois é. Você sabe que eu integro aquele grupo, né? O grupo de trabalho da liberdade sindical. Né? Então, por isso que eu provoquei, não vou perder a oportunidade. Nós preparamos um trabalho, eu agradeço muito até você ter tocado nisso. Nós preparamos um trabalho com o nosso grupo, um grupo comandado pelo professor Hélio Zilberstein, em que nós estamos realmente modificando a Constituição. É uma proposta de emenda constitucional que vai estabelecer a liberdade sindical, né, plena. Vai ter, portanto, uma outra estrutura. Eu queria dizer que, em 1998, eu fazia parte de uma comissão do Ministério do Trabalho, eu, o professor Amauri, o Anastasia, inclusive, o atual senador, que foi governador, fazia parte. E nós preparamos um projeto de emenda constitucional, isso em 98, para já instaurar a liberdade sindical. Mas o projeto não teve continuidade por condições políticas. Né? A CUT, naquela época, o PT e tal, eles foram contrários ao projeto, então não houve a articulação política que permitisse que ele avançasse. Então, agora voltamos aqui. Eu estou preocupado porque a Covid atropelou um pouco esse assunto. Né? Quer dizer, ele ficou... Parece que a reforma sindical, ela que era absolutamente atual e necessária, ela perdeu um pouco o espaço diante de... Nós fomos inundados, né, por um assunto só. Nós só estamos preocupados em resolver as questões de curto prazo, curtíssimo prazo. Então, e a reforma sindical, que era alguma coisa de curto prazo, tenho a impressão que já não é mais. Passa a ser de médio prazo, porque nós não vamos ter condições. Então, tantos assuntos que têm que ser debatidos, que um assunto explosivo como esse, que deixa eriçados os pelos do sindicalismo e da esquerda, né? Eu acho que é muito difícil nós conseguirmos colocar esse projeto. Mas, claro que você tocou no ponto. Quer dizer, na verdade, para que nós tenhamos um bom direito individual, nós temos que construir um bom direito coletivo. E um bom direito coletivo vai precisar de sindicatos, que vão ter que se reinventar, porque os sindicatos não é só no Brasil que eles foram se enfraquecendo, é no mundo inteiro ele vem se enfraquecendo. Então, nós vamos precisar, de qualquer maneira, eu acredito no sindicalismo, acredito no direito coletivo, acho que os sindicatos têm um papel muito importante na construção desse mundo novo que vai, na verdade, não estar mais centrado, talvez, no emprego, e vai estar centrado, sim, no trabalho, na ocupação, em técnicas de políticas ativas de mão de obra, e não só passivas, como seguro-desemprego, mas políticas ativas de reciclagem, de preparação, qualificação da mão de obra. Eu acho que é isso que vai formar um novo mundo. E o trabalhador vai ser protegido tanto na época que ele tem trabalho, como não tem. Ele vai flutuar nesse novo mundo entre o teletrabalho, o trabalho presencial, entre o emprego e a autonomia, entre a aprendizagem e a volta, entre ser microempresário. Ou seja, não vai haver mais, acho, a heterogeneidade vai crescer muito no mundo com esta... Porque nós descobrimos agora que é possível você construir, né, a sua atividade, se você construir a sua vida, você fazer tudo que se antes exigia a presença física. Nós vamos ter um mundo em que tudo vai se fazer de maneira mais virtual. As plataformas estão mostrando agora, por exemplo, a sua importância. Como as plataformas passaram a ser um fator de fluir, não é?
para as necessidades de todas as pessoas. Quer dizer, outras plataformas viraram uma ferramenta indispensável. Então, elas que já estavam pensando em que deveria haver uma regulação para esse trabalho de plataformas, agora, então, eu acho que isso vai se expandir. Vai crescer o movimento no sentido de se criar uma modulação própria para esse tipo de trabalhador. Então, é isso. Me parece que eu me preocupo um pouco com a intervenção do Estado. Não sei se pode haver autoritarismo numa época em que nós estamos vendo uma extrema-direita aí se manifestando barulhentamente, né, no Brasil e fora do Brasil, uma coisa assustadora, embora seja um bandinho de gatos pingados aí, mas, de qualquer maneira, se nós formos falar em termos de representatividade política, eles têm uma expressão política. Essa direita barulhenta tem uma extrema-direita, né? Eu nunca pensei que houvesse tanta extrema-direita como nós estamos vendo hoje no Brasil. Mas eu acho que, então, me preocupa um pouco um momento em que o Estado tem que intervir, ele vai ditar políticas sociais, e com uma visão autoritária. Quer dizer, esse autoritarismo pode comprometer até nossas instituições democráticas. Nós estamos vivendo um momento assim, delicadíssimo, né? de tensão, de estresse, né? Um estresse permanente. Então, é algo assim nós temos que reafirmar os valores democráticos, reafirmar o valor do trabalho e não do emprego, e temos que reafirmar a importância da empresa, da preservação das empresas, para que haja trabalho. E, com isso, nós vamos, talvez, entrar mesmo na nova era, que eu não tenho a sabedoria para dizer a você exatamente o que vai. Eu faço aqui, eu dou algum palpite, né? Agora, como disse um amigo meu mineiro, o Zé Luciano, disse assim uma vez, depois de falar um monte de coisa, disse assim: olha, tudo que eu falei aqui para vocês pode ser, mas também pode não ser. Então, é isso. Vai saber, né? Vai saber. E nós temos mais pouquíssimos minutos, então, assim, nessa ideia de reconstrução do sindicalismo, mesmo ficando para médio prazo, unicidade se acaba, me parece que é um conceito necessário até, né? Unicidade se acaba. E custeio sindical voluntário. Acho que esses são pilares de uma reforma sindical necessária e que vai vir. Porque eu acho que com a unicidade acabando, a questão do custeio sindical compulsório, ele deixa de ter sentido, né? E quem sabe até em pensar na aplicação das normas coletivas somente para aquela categoria, aqueles trabalhadores que sejam de fato associados, filiados. E aí sim a gente vai poder falar em conquistas das categorias e etc. Acho que é um novo momento. Eu gosto muito desse pensamento. E acho até também que tem que acabar com o conceito de categoria, porque no Brasil... Sim. A categoria tem muito a ver com Fordismo, Taylorismo. Acho que hoje os sindicatos podem se formar independentemente de categoria. Pode ser por empresa, pode ser os empregados da região leste de Goiânia. Enfim, não existe uma necessidade de que haja uma categoria. Agora, se quiserem categoria, terão, mas não pode ser uma imposição. Não pode ser uma condição para que se crie o sindicato, não é? Então, eu acho que de tudo isso nós temos que criar leis, sabe, meu querido Rafael, que sejam justas, válidas e eficazes, né? Acho que está na hora da lei ter eficácia. Chega de lei que é revogada pelo desuso, sabe? Porque desrespeitada. Se o Supremo tivesse exigido a negociação coletiva para a validade, essa lei não seria, a interpretação não prevaleceria, haveria muitos acordos individuais e nós instalaríamos o caos. Então, a lei tem que ser vista, interpretada e aplicada de maneira a que ela possa ser justa e ser eficaz. Isso aqui me parece muito bom. Mais importante. Muito bom, professor. Estamos aqui caminhando para o final, a gente já vai encerrar então, porque senão o Instagram mal educadamente nos derruba aqui antes de a gente fazer considerações finais e agradecer. Quero dizer que para mim foi uma aula lhe ouvir, lhe assistir aqui literalmente. Todo mundo que passou por aí, eu tenho certeza que
ficou maravilhado e eu ganhei quase uma palestra particular aqui no Instagram, né? Quero dizer que foi muito bom. Estou ansioso para ouvi-lo lá na academia também. Seja bem-vindo ao Instagram, tá, professor? Tenho certeza que, à medida que o senhor for trazendo e produzindo os textos, gostaria de pedir que postasse esse material que você tem produzido também no Instagram, porque hoje o Instagram é uma das fontes de buscar material de qualidade. O senhor tem sempre muita qualidade, tem muita coisa para acrescentar. Gratidão mesmo, se quiser deixar uma mensagem final para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu deixo dizendo que não vão perder a esperança. Eu agradeço muito a sua generosidade comigo, a sua atenção. Falo isso, tudo que eu falei, eu falo com humildade. Eu não sei se é isso, se são as ideias que vão prevalecer. Apenas coloco as ideias para nós podermos refletir, porque nós vamos ter que refletir muito. E precisamos da juventude, jovens como você, que estudam e que se aplicam e que estão sintonizados com toda a dura realidade que está nos cercando. Muito obrigado mais uma vez e um abraço para todos os queridos amigos que estão aí nos assistindo. Obrigado, professor. Até breve. A gente se fala. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau.